Os estalidos articulares, na sua maioria das vezes, ela tem relação com uma estratégia de hipermobilidade, com uma estratégia de aumento de função, de laxidão ligamentar, de adaptação a restrições de movimento, possivelmente locais ou ao redor. Dessa forma, pensando nessa perspectiva, se nós temos a ATM aqui, que eu abro, tloc, tlac, tlac, essa região, para gerar uma acomodação de hipermobilidade, ela só pode ter 3 pontos. Então, 3 pontos para você avaliar os estalidos do seu paciente. Se existe retração superior no crânio, se existe tensão a nível do crânio que restrinja a função muscular associada com a ATM, um ponto, e aí vai necessitar de uma hipermobilidade dessa região. Segundo, a hipertonia, restrição crânio-cervical, que vai pedir uma adaptação maior, uma hipermobilidade, uma adaptação dessa mandíbula no côndilo, tá? E terceiro, tá? A gente precisa entender as relações entre um lado e o outro. Por quê? Porque nós temos a ATM sendo conectadas por 2 ossos pares, temporal, conectados com a mandíbula. Se um lado está preso, para eu abrir a boca, aí esse vai fazer, plaf, abrir mais. Vai compensar a restrição desse lado. Se articularmente ele pode gerar esse tipo de melhora, ele vai, de fato, gerar uma hipermobilidade. Então, ele gerando esse tipo de hipermobilidade, começa a gerar estalidos, começa a gerar comprometimentos, começam a gerar dores a longo prazo. Caraca! Primeira coisa que eu falei, para entender o estalido, ela é uma estrutura de compensação. Nós temos, 2 lados, lado direito, lado esquerdo, 2 ATMs. Dessa ATM, se eu quero abrir a boca, quero abrir a boca. Quero abrir a boca. Se eu tenho esse lado bloqueado, para eu conseguir uma amplitude correta, o que é que eu preciso fazer? Aumentar a mobilidade dessa região. Quando eu aumento a mobilidade dessa região, devido à restrição desse lado, o que é que vai acontecer? Eu vou gerar o comprometimento dessa outra área, gerando tensão ligamentar, membranar, levando uma frouxidão desses ligamentos e faz com que o disco plof, plof, plof. A primeira coisa é isso. De um lado e do outro. Da outra forma, crânio tensionado, tensão adjacente superior vai gerar hipermobilidade inferior. Terceiro, junção crânio-cervical. Se a base do crânio não está bem, vai gerar compensações e desequilíbrios. E desequilíbrios importantíssimos no equilíbrio crânio-cervical. Caraca! E aí, eu vou ter restrição de movimento ou vou ter uma compensação dessa estrutura. Veja como você já começa a modificar a sua mentalidade. Veja como você começa a chegar em um nível de entendimento onde a causa do problema fica mais visível, diferentemente do tradicional. O que é que o tradicional traz? O tradicional traz simplesmente que, se eu tenho um estalido, plof, plof, eu tenho que relaxar, eu tenho que analgesia, eu tenho que colocar uma placa. Sim, mas por que o ocorre? Você acha que cai do céu, pronto, vai ser o estalido agora, vai ser nessa, daqui a pouco muda de lado e vai ser nessa? Não, existe uma lógica, mas no ensino tradicional você não é estimulado a ter o raciocínio clínico elitizado, a ter um raciocínio clínico que lhe coloque frente à busca da causa. E enquanto você fica pensando naquilo que pode eliminar a dor e eliminar o comprometimento, as causas possíveis estão acontecendo.
As causas possíveis estão ali surgindo. E é dessa forma que eu quero que você entenda e venha comigo para aprender mais e mais essa perspectiva. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, mais e mais essa perspectiva, tá? Porque essa perspectiva clínica vai levar você para um alto nível profissional e de entendimento. Vai fazer você entender de fato como isso acontece. Bola. Gente, é esse raciocínio que eu quero que vocês tenham. É essa perspectiva. E agora, vamos falar, Randy, qual o principal erro no tratamento do estalido que eu não observo? A primeira coisa que você tem que entender é que na biomecânica do movimento da ATM, movimento da ATM, tá aqui, abrir a boca. O principal músculo de abertura da boca, que é uma das funções extremamente importantes, ele vem daqui. Processo pterygoidal do osso esfenoide. E ele se direciona nessa porção. Ó, a ponta do meu dedo para cá. Ó, para cá. Ele vem do processo pterygoidal para a ATM. E qual é o grande segredo desse músculo que faz com que a gente erre? Primeiro, a gente não considera a porção interna do crânio para avaliar o nosso paciente. A gente não considera, a gente esquece essa porção. E, consequentemente, a gente negligencia a origem da musculatura. A origem. E todo músculo, para funcionar bem, ele precisa de origem e inserção que funcione bem. Concordam comigo? Primeiro ponto que erra bastante é não considerar o pterygoideu lateral, esquecer dele na função da ATM. Segundo ponto é esquecer a parte interna, a parte intrínseca, lá dentro do esfenoide. Como esse esfenoide está posicionado e sua relação com o temporal. Isso faz com que altere o tônus da musculatura. E aí é que vem um detalhe que talvez vocês nunca tenham ouvido falar, a não ser quem já me conhece há um pouco mais de tempo. O músculo pterygoideu lateral, ele tem dois ventres musculares. Ele tem duas porções. É como se fosse o bíceps. Ele tem dois ventres musculares. Por exemplo, o bíceps femoral, posterior e coxa. Uma cabeça vai lá para a fíbula e outra cabeça vai para a região do fêmur. O bíceps braquial, uma porção vai para cima no cabo longo, outra porção vai para baixo, a porção curta. Da mesma forma, nós temos o pterygoideu lateral, que ele é o principal da abertura. E é o músculo que está inserido na cápsula e no disco articular. E se ele tem o tônus elevado, e se ele está com o tônus aumentado, esse tônus elevado, esse tônus aumentado vai predispor a tendência de maior abertura, a tendência de deslocamento anterior do disco, a tendência de tensão capsular. E essa tendência já coloca o disco em ressalto, em condição de sair na frente. É como se ele queimasse a largada na hora da abertura da boca. E é por isso que existem grandes erros não considerar essa estrutura. Caraca! Coloca aí, gente. Caraca! Essa é a forma que você precisa pensar se você almeja ter um paciente sem dor com disfunção de ATM. Ou você tira a visão local, ou você deixa esse ensino tradicional burocrático que só leva você para enxugar gelo, ou você vai continuar tendo problemas no resultado do seu paciente.
Quem aí, vocês profissionais, tem estalido? Quando abre a boca, vai lá, abre a boca. Se você, como profissional, tiver estalido, é ótimo. Por quê? A gente consegue mostrar para você na prática. Você vai sentir exatamente o que o seu paciente vai sentir. E aí, vê só. Abre a tua boca e observa o estalido. Se ele é na abertura, coloca aí. Abertura. Só coloca o nome. Abertura. Ou se ele é no fechamento. 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 Dá uma olhada aí. Fala para mim. Olha aí a Cíntia. Depois da live de língua ontem, o estalido dela passou. Caraca. Caraca. Veja como faz diferença. E é isso que você precisa ter no seu paciente no dia a dia. Imagina o paciente chegando para você com esse relato. O que seria a satisfação? Pronto, ó, a Luana na abertura, a Renata no fechamento, a Emanuele na abertura. Quem mais? Quem mais? Galera do YouTube, Facebook. Olha a Karina, tenho na abertura e no fechamento. Show de bola. Todo mundo que tem vai colocando aí. O que é que eu quero de você agora? Que você comece a analisar o que foi que eu disse. Ó, eu disse que uma das possibilidades de estalido era o comprometimento do crânio, que vai compensar a mobilidade, gerando hipermobilidade da articulação da ATM. Não foi isso? E aí é o seguinte, tá vendo o conduto auditivo aqui, ó, pavilhão auditivo, encosta na região temporal. Encosta na região temporal. E os dedos vão para cima, para a sutura sagital, ó. Sutura sagital. Tá vendo, ó? Sutura sagital aqui. É como se você fizesse o seguinte, ó. Ó. Tô aqui e tô aqui. E o dedo vai para cima. Coloca os antebraços lateralizados, perpendiculares ao crânio. Lembrando, o que eu vou fazer nessa dinâmica aqui é uma estratégia adaptativa para você verificar o quanto o seu estalido vai melhorar, para você sentir na pele o que o seu paciente vai sentir. Então, ó, nesse momento eu quero palpor temporal, ó, face lateral do crânio, ombros na lateral. O que é que eu quero? Agora, ó, você vai fazer uma força, como se fosse encontrar uma mão na outra, assim, ó. Comprimindo o crânio, ó. Comprime o crânio, comprimiu, força média. Abre e fecha a boca agora. Abre, fecha a boca. Abre, fecha a boca. Abre e fecha a boca. Agora, fazendo isso, comprimindo, mantendo a compressão do crânio, me fala como ficou o seu estalido. Depois que fez na lateral, eu quero que você venha para frente, para a fossa média, para a fossa anterior. Comprime do mesmo jeito e abre e fecha a boca. E agora avalia a intensidade e a frequência do estalido. Gostou? Tem mais uma. Vai para a fossa posterior. Porção posterior aqui. Porção posterior, comprime. Abre. Fecha a boca. Abra. Fecha a boca. Abra e fecha a boca. Quem aí melhorou bem o estalido? Melhorou bem com alguma dessas três compressões. Renata, melhorou bem. Emanuele, diminuiu. Veja, o que é que eu quis mostrar com isso? O que é que a gente conseguiu com isso? Que com os testes, com a compressão da fossa craniana, a gente inibe a adaptabilidade, a gente inibe a sobrecarga da ATM e o músculo começa a funcionar melhor. Daniela aqui no YouTube, sim, diminuiu.
Kátia fala, a posterior evidenciou mais o estalido. Então, essa compressão você não realiza. Você só vai realizar aqui, diminuir mais. É sempre a diminuição do sintoma. Então, olha, Ana Karine diminuiu. Quem mais fez aí e sentiu a redução? É super importante que você sinta na pele tudo. Sinta na pele tudo, tá? Sinta na pele tudo. Primeiro, faça em cima, faça nessa região e faça nessa região, tá? Como eu falei, existem várias possibilidades desse estalido aparecer. Mas essa porção do crânio, essa dinâmica consegue já trazer para você a clareza de como isso diminui. De como o crânio interfere diretamente na melhora funcional da ATM, diminuindo a dor consequentemente. Diminuindo o equilíbrio, o desequilíbrio. Ah, Randy, mas eu fiz e a minha ficou com dor. No caso, esse teste não encaixa para você. Não encaixa para você. Tem que procurar mais novos testes das outras porções. Ah, Randy, quais outras porções a gente pode verificar? De forma simples, a gente pode verificar as outras conexões. E quais são as outras conexões que eu falei? Nós temos a região crânio-cervical e nós temos a região mais interna, muscular, né? Se a gente for evidenciar agora, dentro de uma dinâmica específica para conectar a função cervical, tá? A função cervical, a gente vai integrar um pouco mais com outros testes. Olha o que a Karina relata aqui pra gente, quem está no Instagram pode ler. O meu ouvido está tampado por conta da DTM há 2 meses. E essa técnica de compressão do crânio eu senti que melhorou um pouquinho também. Destampou um pouco o ouvido. Obrigada pela dica. É essa capacidade de tratar buscando a causa da dor do paciente, do desequilíbrio, que faz você se tornar um profissional de elite da ATM. Que faz você atingir um nível de compreensão causal. E não de compreensão da dor, do comprometimento. Não, não é isso. Você tem que buscar a compreensão de fato e de direito de como o estalido se instalou. E esse é um dos grandes erros. É não considerar essa integração. E aí, para quem fez e não sentiu tanta diferença no crânio, talvez trabalhando a cervical isso vá melhorar, tá? E aí, uma das formas de trabalhar a cervical, a posicionamento e tensão da mandíbula ressálvula cervical, é trabalhar a porção muscular local também. Porque conecta o posicionamento e tensão de supra e infraioides. E aí, o que é que eu quero para você? Eu vou até recapitular uma técnica, uma dinâmica que eu fiz ontem sobre a língua, sobre o osso hioide. Para quem tem o estalido e não sentiu tanta evolução em cima, presta atenção nessa. Veja que dinâmica. Abre e fecha a boca. Abre e fecha a boca. Isso. Sente o estalido. Sente como está fluindo isso. Sente como isso vai fluindo. Abre e fecha a boca. Sente. Para você poder colocar em prática amanhã mesmo com o seu paciente. Hoje mesmo à tarde. Agora, vem aqui. Nós temos o osso hioide. Tensiona para um lado. Tensiona para o outro. Possivelmente você vai ter uma retração para um dos lados, se você tem problemas com o estalido.
E aí, o que é que eu quero que você faça? Para onde está mais tenso, no caso, para a esquerda, por exemplo, você puxa o ióide para a esquerda, mantém e roda a cabeça para o lado oposto. Vai para um lado e volta. Fazendo movimentos rítmicos. Lembrando, isso é uma adaptação da técnica principal, que não tem como eu fazer aqui. Ó. Depois que você sentir que cedeu essa dinâmica, que cedeu esse movimento, o que é que eu quero que você faça agora? Abra e feche a boca. Abra e feche a boca e sinta como de fato ficou a sensação do estalido. Como de fato ficou a sensação do estalido. É esse raciocínio integrativo. É esse raciocínio que coloca você frente a frente com a possibilidade real de eliminar o sofrimento, a dor e o comprometimento do seu paciente. Se a Ana Karine aí fizer isso, possivelmente ainda mais o desequilíbrio dela com o estalido e com o ouvido vai melhorar. Por quê? Parece ser uma disfunção mais global. Tem problema no ouvido, tem problema do estalido, tem tensões. Opa, isso vai ajudar. Caraca! E aí se liga. Já falei do primeiro músculo e todas as suas relações. O segundo músculo, o segundo grupo muscular, eu quero trazer assim, são os supraioides. Veja que o Pedro colocou aqui, ó, ióide. Por quê? Porque são os supraioides que vão trabalhar aqui, ó, em sinergia, em parceria, em união com o pterygoideu externo, com o pterygoideu lateral. E se, mesmo o pterygoideu lateral estando bem, a gente tiver assimetria funcional referente aos supraioides, veja que vai tensionar a mandíbula mais para um lado e mais para o outro. Por isso você deve considerar isso. E por isso, juntando com a live de ontem, que perdeu, não sabe o que perdeu, a língua sofre tanto e afeta tanto a ATM. Caraca! Esse é o tipo de conhecimento, pessoal, que eu não tive na faculdade. Vocês tiveram na faculdade aí isso? Eu não tive na faculdade. Coloca aí, não tive na faculdade. Não tem na faculdade. Por que não tem na faculdade? Porque o ensino tradicional só foca na dor. O ensino tradicional só foca no desequilíbrio. E sabe o que é mais surreal? Se tiver algum dentista aí, tem algum dentista me assistindo aí? Tem algum dentista me assistindo? Se tiver um dentista me assistindo, vai entender isso. É que nem nas faculdades de odontologia se ensina também isso. E por muito tempo se coloca a culpa na oclusão. Por muito tempo se coloca a culpa nessa oclusão. E dessa forma, essa oclusão alterada, se acreditou muito que era a causa, mas na verdade a oclusão faz parte desse jogo biomecânico descendente e ascendente, que altera as forças mecânicas da oclusão, e não apenas desse contato, que possivelmente possa ser prematuro. E não é corrigindo esse contato que vai melhorar, e sim o que está fazendo a oclusão, ó, mudar de posição. Caraca. 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 Gente, é essa a realidade que eu quero trazer para vocês.
E é isso que eu quero que você aprenda. Aí você pode dizer, Randy, tudo bem. Qual a melhor forma de se investigar isso? Primeiro passo. Primeiro passo. É você esquecer que se o paciente não tem nenhum trauma específico e chega para você sem relatar esse trauma, que aí são os 90% dos pacientes, o problema do estalido não está na ATM. A ATM está expondo, do ponto de vista mecânico, o problema. Está trazendo, literalmente, o problema à tona. É o alarme, é a sirene, é aquilo que grita. Enquanto que você deve pensar, pô, se não tem causa de trauma, tem, de fato, um desequilíbrio, um desarranjo corporal. E a partir desse desarranjo corporal, você começa a perceber que vai amarrando o funcionamento crânio-cervical, movimento da mandíbula e também o formato da arcada superior. Como a arcada superior vai se equilibrar. E é a partir desse entendimento que você começa a chegar na causa base do problema. E isso é o que deve fazer o profissional que quer se tornar um profissional de elite da ATM. Que aí, hoje, com toda sinceridade, responda aí para mim. Se tem alguém com um problema de estalido, de dor na ATM, de bruxismo, vai dizer, ó, vá para aquele profissional ali que ele consegue resolver. Quem aí tem esse tipo de profissional? Coloca aí. Eu juro a você, hoje, como eu já ensino isso, eu já tenho contato de pessoas que já utilizam, que já, enfim, sabe da forma que eu trabalho, sabe dessa metodologia que a gente trabalha. Mas até pouco tempo atrás, gente, eu tive grandes problemas para encontrar profissional que trate disfunção de ATM. E para quem não sabe, foi esse problema que me fez montar essa metodologia. Foi esse problema que me fez chegar aqui hoje. Por quê? A minha filha, com 1 ano e 6 meses, teve uma mordida cruzada muito intensa e ninguém conseguia resolver. E, a partir dessa perspectiva, para você, como fonoaudiólogo, como o Ander Fernandes fala aí, você precisa de um raciocínio integrativo, que não apenas analise a função muscular, que não apenas analise a oclusão, que não apenas analise o crânio, mas que junte toda essa perspectiva em prol do benefício do paciente. Junte toda essa perspectiva em prol do que, de fato, é necessário para o paciente. Caraca! Não tem. E é por isso que eu digo, ó, cada dia mais chega no meu consultório pacientes com dores e tensões na região da ATM. Dor de cabeça, dor cervical, tudo isso associando à disfunção de ATM. Trapezalgia, tudo isso relacionando com disfunção de ATM. E o paciente vai até você, procura tratamento e não melhora. Por quê? Você está com um olhar tradicional. Se você quer quebrar esse ciclo vicioso, você precisa mudar a chave. E aí, depois que você vê
não tem como desver. Não tem como. Por quê? Você, de fato, se coloca frente a frente com uma possibilidade clara de entender a ATM e o sistema estomatognático tal qual ele é. Valeu? Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.